Dito seja o nome do Senhor. Marcos 5:25. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e tinha sofrido muito com muitos médicos, tendo gastado tudo o que tinha, e nada disso tinha aproveitado, antes indo a pior. Como ela ouviu falar de Jesus, chegou por detrás entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar na sua veste, serei curada. E logo a fonte de seu sangue se secou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que de si mesmo virtude tinha saído, voltando-se para a multidão, disse: quem tocou em minhas vestes? E lhe disseram seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e tu dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que tinha acontecido, veio e se prostrou diante dele. Ele disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te tem feito salva. Vai em paz e fique curada deste teu mal. Glória a Deus. Podem vos assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos no primeiro mês deste ano e nós temos percebido que Deus, Ele quer mover a nossa fé. Sabemos que quando se fala de projetando, quando se fala de profetizando a respeito de um ano, é uma expectativa que é gerada em nossos corações, onde Deus, Ele tem usado os pastores, tem usado os pregadores, para poder deixar-nos uma palavra, e esta palavra mover a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É através do ouvir a palavra de Deus que nós vamos ter uma esperança gerada em nossos corações a respeito das coisas que sucederão no decorrer do ano. Porque o crente, ele confia na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é um instrumento usado por Deus para poder nos atrair à sua vontade, ao seu querer, aquilo que Ele vai fazer, que Ele quer fazer. Eu digo sempre isso em minhas pregações, que Deus, Ele tem o costume de falar e depois agir. Não que Deus precisa falar para agir. Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas, pode muito bem agir sem falar, mas Deus, por muitas vezes que agiu na vida dos seus servos, Ele teve uma preocupação de falar, de avisar, de revelar, de anunciar. E quando Deus está falando, Ele está nos atraindo a sua pessoa. Ele está chamando a nossa atenção para que nós possamos colocar
naquilo que Ele está falando, na palavra que Ele está falando, a nossa fé. E quando nós assim fazemos, nós temos a tendência de poder desfrutar da realidade em relação àquilo que Deus falou. Deus fala, Deus faz, quando faz, já tem falado, e isto vai nos levando a ter este relacionamento de galgar, de viver algumas conquistas da nossa vida que jamais acreditaríamos que viveríamos se nós não tivéssemos ouvido Deus falar conosco. Quando Deus fala, Ele nos atrai, e esta atenção que Deus está nos chamando é para que nós venhamos a ligar a nossa vida àquilo que Deus está nos falando. E quando isto acontece, nós passamos a desfrutar daquilo que Ele falou, não mais como palavra, passamos a desfrutar bem além, porque as coisas que Deus fala se tornam realidade na vida de quem acredita. Então, este projetando é com esta intenção, é com este propósito, é com este ideal. Deus quer nos gerar fé para acreditarmos naquilo que Ele está falando em relação a este ano que está se iniciando. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem feito muita coisa na minha vida que tem falado primeiro. Ele tem falado, eu tenho colocado a fé em prática, e Ele tem cumprido o que Ele um dia me falou. Então é importante você crer naquilo que você está ouvindo, quando direcionado da parte de Deus, porque Deus quer edificar a sua vida. É preciso ter fé. A fé é uma palavra tão pequena, mas composta de 2 letras, mas de uma importância tão grande para a vida daqueles que do ser humano, e é bem ativa na vida daqueles que acreditam em Deus, que crê em Deus. Eu costumo dizer que o crente é o ser mais otimista que existe na face da terra. Por quê? Porque ele tem um Deus poderoso, ele tem um Deus soberano, ele tem um Deus que não perde o controle de nada, ele tem um Deus que pode todas as coisas em sua vida. Então nós somos otimistas, e mesmo com os prenúncios de um ano que possa ser difícil, e muitos estão acreditando, mas nós cremos que o nosso Deus continuará fazendo milagres na nossa vida. Nós cremos que o nosso Deus continuará nos abrindo as portas, abençoando a nossa casa, guardando o nosso lar, cuidando dos nossos filhos, abençoando a igreja, prosperando as programações, porque Deus tem controle sobre todas as coisas. É importante, então, termos fé naquilo que Deus está nos falando. É importante termos fé. Quando nós lemos a epístola escrita aos Hebreus, capítulo de número 11, nós vamos ver ali uma lista bem intensa a respeito de alguns exemplos de fé encontrados na Bíblia. Mas eu acho interessante que o escritor aos Hebreus, ele inicia o capítulo de número 11, trazendo-nos um conceito a respeito de fé, dizendo assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vê. Ele está conceituando fé. O que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas
que não se vê. Ele, quando conceitua fé, ele começa a falar como alguns na Bíblia Sagrada alcançaram testemunhos diante de Deus, e alcançaram testemunho por intermédio da fé. Quando ele chega no versículo de número 6, ele traz um grande alerta para o crente, dizendo assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que também é galardoador daqueles que o buscam. Então, quem tem fé em Deus, acredita que Deus existe. Deus existe, irmãos. Deus é uma realidade. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele existe e trouxe todas as coisas à existência. A Bíblia diz, segundo escreveu João, capítulo de número 1, também no seu evangelho, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e através deste verbo, desta palavra, verbo é uma palavra que expressa a ação, Deus foi falando e as coisas foram surgindo, começaram a acontecer. Disse Deus no versículo 3 de Gênesis 1, disse Deus: haja luz e houve luz. Deus disse: haja e houve. Deus disse: aconteça e aconteceu. Deus disse: surja e surgiu. Então nós temos expectativas, esperança, nós acreditamos que o nosso Deus, quando fala, a tendência é que daqui a pouco que Ele falou, vai acontecer na vida de quem crê, na vida de quem acredita. Logo depois, o escritor dos Hebreus, ele traz uma grande quantidade de exemplos de fé. Pessoas que criaram uma expectativa naquilo que Deus falou e puderam desfrutar de muitas coisas. É certo que alguns não desfrutaram, mas morreram crendo, acreditando. Então, a fé é de grande importância para a nossa vida. Eu vejo na Bíblia Sagrada, eu gosto muito dos evangelhos, as ações de Jesus em relação às pessoas, a forma que ele perdoava, a forma que ele curava, a forma que ele ensinava. E eu vejo aqui em 4 evangelhos, melhor, em 4 passagens nos evangelhos, eu vejo a fé sendo distinta entre algumas pessoas, sendo diferente entre algumas pessoas. Marcos capítulo 9, versículo de número 24, um homem chega até Jesus com um problema na sua família, um filho que era possesso por um demônio, e este homem ele chega até Jesus, e Jesus está descendo do monte, há uma inquietação em meus discípulos, e Jesus pergunta o que está acontecendo, e este homem surge do meio da multidão, e diz: Senhor, eu tenho um filho com um problema, e eu trouxe ele para os demônios expulsar, para os discípulos expulsar o demônio, e os discípulos não estão conseguindo. E Jesus ele questionou a fé dos seus discípulos, e pergunta àquele homem: desde quando isso está acontecendo? Diz: desde criança. Ora, o demônio pega ele e lança no fogo, lança na água, tentando lhe matar. E Jesus manda trazer aquele menino, aquele jovem até a sua pessoa. E o pai daquele jovem questiona Jesus com uma questão que não se via por muitos assim fazer. Ele chega até Jesus e questiona: se tu podes fazer
alguma coisa? Ora, é claro que Ele pode. Jesus pode todas as coisas. Jesus, Ele pode dar audição a quem está surdo, dar palavra a quem está mudo, dar pernas fortes aos paralíticos. Jesus, Ele pode curar os enfermos. Jesus, Ele pode perdoar pecados. Jesus, Ele pode abençoar o povo. Jesus, Ele pode trazer uma palavra de mudança, Jesus pode todas as coisas. Até morto diante de Jesus ressuscitou. Por quê? Porque Ele pode. Se tem alguém que pode, é Jesus, o Cristo. Se tu podes fazer alguma coisa, Jesus, com toda a sabedoria do Pai, em sua personalidade, em sua pessoa, Ele agora questiona aquele homem. Ora, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. A questão não é se Jesus pode ou não pode, porque a gente acredita que Ele pode. A questão é como está a nossa fé diante daquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Aquele homem apresenta uma fé inexistente. Ele diz, eu creio. Olha, ele está dizendo que crê, mas logo ele já fala, ajuda a minha incredulidade. Isto é, ele achava que tinha fé, mas a fé era uma fé inexistente. É o primeiro nível de fé que me chama a atenção. Alguém que pensa que tem fé, mas a fé é uma fé inoperante, é uma fé que não traz resultado. Eu creio, tem fé, mas ajuda a minha incredulidade, então não tem fé. Jesus, então, ele chama o menino até si, pede para trazer o jovem até a sua pessoa, e ele expulsa aquele demônio. Primeiro nível de fé que eu vejo aqui é a fé inexistente. A gente pensa que tem, mas não tem. A gente acha que tem, mas não tem. É a fé inexistente. Se tu podes, já começa aí. Se tu podes, é claro que Ele pode, é claro que Jesus pode, é claro que Jesus tem a capacidade, Jesus tem o poder, Jesus tem autoridade. A Bíblia até diz que Ele não ensinava como os escribas e fariseus, porque Ele ensinava com autoridade. Aquilo que Ele falava acontecia. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro nível de fé, fé inexistente. Segundo nível de fé, fé pouca. Mateus 14, versículos 22 ao 31, Jesus diz aos discípulos, ide para o outro lado da margem. E Jesus, ele não vai com os discípulos no barco, ele fica ali despedindo a multidão. Era o final da tarde, e Jesus está despedindo a multidão, e agora que despede a multidão, os discípulos estão em alto mar, e Jesus sobe ao monte, ele vai para o monte para orar. E quem está no monte tem uma visão mais ampla, quem está no monte enxerga mais de longe. Acredito que Jesus está contemplando a embarcação dos discípulos, até que eles chegam no meio do mar. E quando eles estão no meio do mar, eis que uma grande tempestade começa a assolar o barco dos discípulos. Eles, considerando que iriam naufragar, eles começam a gritar em desespero. E Jesus, ele não vai de prontidão para socorrer os discípulos. Passa a primeira vigília, passa a segunda vigília, passa a terceira vigília. Depois das 3 horas da manhã, na quarta vigília da noite, Jesus resolve ir em direção ao barco. Só que Jesus, ele não pega outra embarcação para ir. Jesus começa a andar sobre as águas como eu ando sobre o púlpito. Ele começa a ir em direção à embarcação dos discípulos. Isto era de madrugada. Quando os discípulos contemplam alguém andando sobre as águas, logo grita. Por quê? Porque em meio ao desespero, quando se vê algo que não tem costume, parece que o medo aumenta. Eles começam a gritar, é um fantasma. Fantasma não existe, eu nunca vi, mas os discípulos estão gritando, é um fantasma. E quando se grita, é um fantasma, o medo aumenta, o desespero aumenta, a preocupação aumenta. Mas eu acho interessante que quando o medo aumenta, a preocupação aumenta, quando o desespero aumenta, Jesus tem uma palavra para nos acalmar.
sou eu, não temais. Sou eu, não temais. A preocupação dos discípulos era com a tempestade, a preocupação com Jesus, de Jesus, era com os discípulos. Tanto é que Jesus não mandou logo, não repreendeu logo a tempestade. Jesus trouxe uma palavra aos discípulos: sou eu. Parem de medo, não fiquem com medo, perca o medo, tenha coragem, sou eu que estou indo ao encontro da vossa embarcação. Deixa de desespero, deixa de angústia, deixa de preocupação, sou eu, não temais. Depois, Jesus acalma a tempestade. É interessante, antes de Jesus agir nas nossas circunstâncias, primeiro, este ano, Jesus quer agir em nós. Jesus vai agir nas circunstâncias sim, mas primeiro Ele vai te dar coragem, primeiro Ele vai aumentar a tua fé, primeiro Ele vai te dar certeza, primeiro Ele vai aumentar a tua convicção, primeiro Ele vai te dar a convicção de que aquilo que Ele fala, Ele é poderoso para também fazer. E quando Ele fala, alguém expressa fé. Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus gosta daquela posição e diz: Pedro, vem. Pedro começa a andar sobre as águas. Mas é interessante porque a passagem diz que Pedro, olhando para a tempestade é algo que quer tirar os nossos olhos de Jesus. Nós não podemos neste ano deixar de olhar para Jesus. O inimigo vai lutar para nós não olharmos para ele, mas olharmos para a luta, olharmos para a tempestade, olharmos para a embarcação que está em perigo e nos preocupar com isso. Mas Jesus está preocupado primeiro conosco e está dizendo: não temas, sou eu que estou indo em direção à embarcação. Sou eu que estou indo de confronto à tempestade. Sou eu que estou indo para poder, junto convosco, chegarmos do outro lado. Sou eu, não temais. Isso me traz a certeza. Parece que não, muitas das vezes parece que não, mas eu tenho a certeza que começa o ano, passa o ano, termina o ano, e Jesus está do nosso lado para poder cumprir as suas promessas. Pedro vem, Pedro começa a andar, só que ele olha para a tempestade. A Bíblia diz: olhando para a tempestade, começa a afundar. E logo grita: Senhor, socorre-me. Quando ele lembra de gritar por Jesus, Jesus estende as suas mãos, pega na mão de Pedro e juntos eles vão andando para a embarcação. Só que Jesus chega até Pedro e diz assim: homem de pouca fé. Segundo nível de fé. Primeiro nível, a fé inexistente. Segundo nível, uma fé que é pouca. A fé está aumentando, mas ainda está pouca. Certa feita, Jesus, ele está entrando na cidade e uma mulher vem gritando atrás dele, Mateus 15, versículos 21 a 28. Senhor, acode-me. Eu estou com a minha filha terrivelmente moribunda em casa, endemoniada em casa. E os discípulos dizem assim: mestre, o senhor quer que a gente manda ela parar de gritar, porque ela vem gritando? Quer que nós a despedimos? E Jesus em silêncio. E a mulher insistia: tem misericórdia, Senhor. E Jesus: olha, eu vim senão para a casa de Israel. E não é lícito pegar dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Com esta palavra, é certo que aquela mulher iria se calar. Negativo. Ela intensifica o seu pedido mediante a sua necessidade. E disse: mas Senhor, eis que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Aquela mulher, ela está intensificando o seu pedido mediante a sua necessidade diante de Cristo. Quando Cristo vê ela intensificando o pedido, ela insistindo, Jesus diz assim: mulher, grande é a tua fé. Olha o nível aí aumentando. Grande é a tua fé. E quem tem um nível de fé
alto, com certeza, vive da parte de Deus os milagres. Aquela mulher ouviu Jesus dizer: seja feito para contigo como tu deseja. Olha o nível aumentando e o milagre acontecendo. Seja feito para contigo como tu deseja. Aleluia. Uma fé intensa. Primeiro nível de fé, fé inexistente. Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Segundo nível de fé, uma fé inconstante. Ora acredito, mas a tempestade arranca a fé de mim e eu começo a afundar. A fé inconstante. Ora creio, ora não creio, ora acredito, ora não acredito. Olha o nível aumentando. Agora vem uma fé intensa. Pode até Jesus se calar, mas uma coisa é certa: eu ainda acredito que aquilo que ele falou um dia vai acontecer na minha vida. Olha o nível aumentando. Quarto nível de fé, aleluia. Jesus está ensinando aos discípulos e logo chega um homem, centurião, chefe da guarda de 100 homens da milícia romana. Nós sabemos que Roma era o império da época, e Roma subjugava as regiões, enviando guardas para que as leis pudessem ser aplicadas, os impostos pudessem ser regularizados, cobrados de uma forma regular. Então eles enviavam soldados para poder observar tudo isso, e havia entre esses soldados um que comandava, um que era o líder, e esse era chamado de centurião. Este homem chega até Jesus e diz: mestre, eu estou com o meu servo terrivelmente paralítico, enfermo em casa. E Jesus disse: não se preocupa, eu irei e lhe darei saúde. Aquele homem logo disse: não, eu não sou digno que entres debaixo do meu teto. Eu sou um homem de autoridade, tenho pessoas ao meu comando. Eu digo a este vai e ele vai, a este vem e ele vem. Digo ao meu servo faz isso, ele faz. Basta uma palavra e o meu servo sarará. Jesus disse assim: nem em Israel eu achei tamanha fé, fé incomparável. Olha o nível lá no alto. Como é que está o teu nível de fé? Como é que está o teu nível de fé? Você não acredita, pensa que crer, mas não acredita, está com incredulidade? Ou você ora crê, ora não crê por causa da tempestade? Ou está aumentando, você está insistindo, mesmo que não está tendo uma palavra a favor da sua situação? Ou então a sua fé é como a fé que Jesus não encontra em todo mundo? Eu quero dizer uma coisa, nesta noite o Senhor está aumentando o nosso nível de fé. Não importa como você chegou, mas sai daqui acreditando que pelo menos pela palavra as coisas vão acontecer na sua vida. Labancho revai eu camandara calasé. A questão não é a dimensão dos fatos que pode estar acontecendo na sua vida. O que vai fazer a diferença é o tamanho da tua fé em relação a um Deus que é todo poderoso. Ele quer fazer em nós, Ele quer fazer na nossa vida. Eu li uma passagem bíblica de uma mulher que apresentou uma fé distinta, uma fé diferente. Jesus, ele é aclamado por Jairo. Jairo vem com um problema diante dele e expõe este problema. Era sua filha de 12 anos, que estava terrivelmente enferma. E Jesus disse que iria à casa de Jairo. Eu vou até a sua casa. Vou levar saúde para a sua casa. Jairo está alegre, porque já tinha ouvido falar de Jesus, está indo com Jesus, é a comitiva de Jesus. Diz a Bíblia Sagrada que, enquanto Jesus está andando rumo à casa de Jairo, uma mulher, que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, ela pensa consigo: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei sarada, curada. É interessante porque ela sai dentre a multidão. Aqui eu vejo dois grupos. Um grupo conhecido como multidão
e um grupo de uma mulher que precisa da intervenção de Deus em sua vida, porque todos os lugares que ela já tinha ido, ela não tinha encontrado a resposta. E ela, a Bíblia diz que, ouvindo ela falar de Jesus, ouvindo ela falar de Jesus, ela ouviu, e este ouvir fez com que ela tivesse uma atitude. Ouvindo ela falar de Jesus, pensou consigo: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Com toda a dificuldade, por causa da enfermidade que tinha, ela vai e toca na orla das vestes de Jesus. E há uma promessa, segundo o profeta Malaquias, que quem tocasse na orla das vestes do Messias, este alcançaria a cura, o seu milagre. Aquela mulher tinha ouvido falar de Jesus, e ela ligou o que ela ouviu a respeito de Jesus e a pessoa de Jesus, e ela chegou a uma conclusão: ele é o Messias. Se ele é o Messias, eu vou tocar na orla, e se eu tão somente tocar na orla, eu ficarei curada deste mal. Quando ela toca, na mesma hora, o fluxo de sangue para, estanca, então ela se retrai. Por quê? Porque Jesus para. Quando ela toca, Jesus para, e Jesus diz algo interessante: ei, alguém me tocou. Um dos discípulos logo diz: Senhor, mestre, a multidão te aperta. Porque Jesus estava indo, a multidão ia com ele. A multidão te aperta, e tu diz: alguém me tocou? Sim, alguém me tocou, porque de mim senti sair virtude. Ei, quem sabe este ano seja o ano que Deus te tira do meio da multidão, e te coloca no meio daqueles que Ele separa para fazer a diferença. É profecia, receba quem crê. Este ano é o ano que Deus vai te tirar do meio da multidão e vai te colocar no lugar daqueles que faz a diferença. Este ano é o ano que Deus vai olhar para a tua casa, não como olha para todos. Ele vai olhar para a tua casa de uma maneira diferente. Ele vai olhar para a tua vida de uma maneira diferente. Ele vai olhar para a tua chamada de uma maneira diferente. E Ele vai fazer assim: eu vou te tirar do meio da multidão. Por quê? Porque a multidão aperta, e quem aperta não traz resultado. Quem aperta continua apertando, continua andando, mas não vive milagre. Mas quem toca é diferente. Quem toca é diferente de quem aperta. A multidão aperta, a multidão está seguindo, mas a multidão está apertando. Mas uma mulher que sai do meio da multidão está tendo uma atitude de fé: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. O segredo não é apertar, o segredo não é andar no grupo da multidão, o segredo é entender que Deus te chama para fazer a diferença. Alguém recebe esta palavra nesta noite? Este ano é o ano de fazer a diferença. Este ano é um ano de receber algo que você já tem lutado há muitos anos. Eram 12 anos. Ela tentava aqui, tentava ali, tentava lá, e nada. Mas diante de Jesus, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Ei, hoje você veio apertar, ou hoje você veio tocar? Esse ano você vai apertar, ou você vai tocar? Quem toca vive milagres. Aleluia. Deus vai te tirar do grupo da multidão. Ele vai te colocar no lugar daqueles que fazem a diferença. E Deus quer levantar crianças. Em meio a uma multidão,
Deus quer levantar crianças que queiram fazer a diferença. Se tem criança na tua casa, Deus vai usá-los para fazer a diferença. Josias tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade, quando começou a reinar. Eu não sei qual a idade da criança dentro da tua casa, mas Deus vai começar a usar este pequenino para mudar muita coisa dentro do teu lar. Haverá alegria, haverá esperança, haverá cura, haverá milagre, haverá provisão, haverá o levantar de Deus na vida desta criança. Deus quer levantar adolescentes. João capítulo 6, versículos de 1 a 15, a multidão segue Jesus, e de repente Jesus diz, é necessário nós alimentarmos a multidão. Filipe logo questiona, não temos onde comprar pão para dar à multidão, temos aqui 200 denários, mas o que seria isso para tamanha multidão? Não temos condição de alimentar a multidão. Mas aparece André, e André diz assim, eis aqui um rapaz, eis aqui um garoto, eis aqui um menino, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tamanha multidão? Bem, na nossa mão é pouco, mas quando vai para a mão de Jesus é multiplicado. Então Jesus disse, dá cá, e quando levam os pães do garoto até Jesus, Jesus começa a repartir aos discípulos, e através de um milagre os discípulos começam a levar até a multidão. Talvez tenha adolescente na tua casa dando trabalho hoje, mas te prepara, sabe por quê? Porque ele ainda tem no cesto 5 pães e 2 peixinhos, e daqui a pouco Jesus vai usar, daqui a pouco Jesus vai mudar, daqui a pouco Jesus vai transformar. Prepara-te, os adolescentes da tua casa serão usados na mão de Deus. 2022 é ano de Deus fazer coisa grande na vida deste mancebo, na vida desta adolescente. Deus vai despertar para o louvor, Deus vai despertar para a pregação, Deus vai despertar para as coisas do céu. Alguém recebe esta palavra? Deus ainda se lembra da vida dele. Uma menina levada cativo pelo exército da Síria e está trabalhando na casa do general. Mas aquele general, um homem valente, homem guerreiro, mas tinha uma dificuldade na vida, era leproso. A menina que foi levada junto com outros para aquele lugar cativo, quando está lá sua ama, quem sabe chorando, quem sabe preocupada, comentando a situação, e ela disse, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que tem lá em Samaria, ele seria curado da sua lepra. Quem sabe a mulher questiona por quê? Porque o profeta vai lançar sobre ele uma palavra, e aquilo que o profeta falar, Deus vai cumprir na vida dele. Aleluia. Quando Naamã sabe da notícia, manda que algumas pessoas vá até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, quando recebe os representantes de Naamã, dá uma palavra, mande ele mergulhar no rio Jordão 7 vezes. E quando Naamã recebe a palavra, e ele questiona, porque era no rio Jordão, tem outros rios melhores, e ali o seu servo diz, mas se tivesse mandado, o profeta mandado você fazer outra coisa, você não faria, porque é Deus que fala na boca do profeta, então faça. Naamã deu um mergulho, 2 mergulhos, 3 mergulhos, 4 mergulhos, 5 mergulhos, 6 mergulhos. No 7º mergulho, a pele dele estava como a pele de uma criança. Deus vai usar esta adolescente na tua casa. Prepara-te, pode até estar cativa em alguma coisa, mas Deus vai colocar a palavra de fé na boca e as coisas vão acontecer. Deus levantará jovens. Deus levantará jovens. Davi foi levantado do meio da multidão dos seus irmãos. Golias está opondo-se diante do exército de Israel. Davi
pelo seu pai, vai até os seus irmãos levar comida. Quando ele chega lá, Golias está afrontando o exército de Israel, a multidão está se escondendo de Golias, do gigante. Davi questiona: quem é este? É filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou lutar contra ele, eu vou guerrear contra ele. Mas você é jovem, Davi. Sou jovem sim, mas sou jovem que Deus levantou um dia. Deus vai levantar este jovem na tua casa. 2022, Deus vai salvar jovens na tua família. 2020, Deus vai bradar no meio do teu lar. Este jovem não será perdido para as drogas. Este jovem não será perdido para o mundo. Este jovem não será perdido pelas as ações demoníacas, não. Deus está quebrando todo o jugo maligno nesta noite, através do poder da palavra. Deus vai levantar este jovem. Deus vai usar este jovem. Deus vai tirar este jovem do meio do mundo, do meio da multidão. Deus vai derramar unção na vida dele. Prepara-te. Deus não abre mão da vida deste jovem. E Deus está falando aqui com uma mãe preocupada, com um pai preocupado. Entrega a vida dele na mão de Deus, e Deus vai cuidar muito bem e vai concretizar a obra na vida dele. Deus levanta uma mulher, no meio da multidão ela toca. Mulher, não fique com medo, porque se ela fosse por outros revelado ali, que não fosse curada do seu mal, ela seria bastante questionada, porque a sua enfermidade tornava outros impuros. E ela com medo diz: fui eu quem te toquei. Não temas, mulher. Pare de tremer e de ter medo, porque a tua fé te salvou. Seja curado deste mal. Eu convido o ministério de louvor. O Senhor Deus está falando nesta noite: eu estou te tirando do meio da multidão. Urabai assuminai. As pessoas não vão te olhar como olha para muitos. As pessoas vão olhar com olhos diferentes, porque Deus está te levantando do meio da multidão. É preciso ter fé. É preciso crer, acreditar. Deus vai levantar homens. Deus levantou o Gideão. Deus levantou o José. Deus levantou Moisés. Deus levantou Josué. Tudo tirou do meio da multidão e colocou no lugar daqueles que vão fazer a diferença. 2022 é o ano de você fazer a diferença. 2022 Deus vai trabalhar na tua casa como não trabalhou há muito tempo. Alguém recebe esta palavra? Alguém toma, fica de pé. Se você crê, toque nele nesta noite. Se você crê, saia do meio daqueles que apertam e toque. Toque nele nesta hora. Eu preciso terminar, mas toque. Toque pela fé. Acredite. Creia. Persevere, não pare, não desista, mesmo que as pessoas não estão te vendo, não estão te olhando, mesmo que os teus familiares não estão crendo, acredite em você. Deus te usará para tocar nas suas orlas, na orla das suas vestes, e o milagre vai acontecer na tua vida, o milagre vai acontecer na tua casa. Alguém recebe esta palavra? Urabacantarai, urabachore calamassuria. Erga suas mãos, se puder, e toque pela fé. Não aperte, toque. Faz o impossível acontecer. Se você recebe esta palavra, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu preciso orar por você. Não me abandonará.
maravilhoso. Se tem alguém Santo e distanciado dos caminhos do Senhor, poderoso Deus, Jesus te chama, volta para a presença dele correndo. por favor de Porque Deus, eu ainda tenho é o obra que na tua abre vida. as portas, Porque eu ainda vou cumprir pra as mim. promessas em teu ser. Faz o impossível acontecer. Tem alguém vindo? Se estou Que está fraco, vindo com fé. me levanta, Toque. não me abandona. Toque. Maravilhoso, Toque. santo e poderoso. Não aperte, toque. Como pastor, glorifica. Adore-o. Levante a sua mão, toque pela fé, mas toque. Este é o ano de você tocar. Este é o ano de você receber. Haverá milagres, sim. Haverá milagres, sim. Eterno Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Alguém está tocando nesta hora. Alguém está tocando nesta hora. Meu Deus, receba este toque de fé. E se possível, Pai, porque Tu podes, realiza milagres, realiza curas, muda a circunstância, dá coragem, dá vigor, para que eles não parem, mas possam perseverar, crendo na promessa. Receba, receba, O favor esta de palavra. Deus é o que abre as portas pra mim. Jesus está renovando vidas. Jesus está restaurando pessoas. Jesus está agindo em causas. Recebe, recebe. Urabai, Uracandarassúria, Uramachondaraia, Urabacalacébia, Uramaia. Recebe poder, recebe